Se você faz a gestão de projetos aí na sua agência, hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como que o Eclipse pode te ajudar nessa função. Então, a gente tem aqui a gestão de atividades, né, que você pode acessar aqui via projetos, gestão de atividades. Essa tela, ela vai trazer em alguns tipos de visualizações aqui as atividades que estão ali em andamento no Eclipse da agência. É importante que para uma atividade aparecer aqui, o projeto precisa estar com status autorizado ou risco. Então, pode ser que o atendimento abra o projeto e ele não paute os responsáveis. Ou, né, você é que vai fazer essa definição aqui dos responsáveis ou que você só faça o acompanhamento. Isso vai depender do processo aí de cada agência. Mas eu vou te mostrar aqui de forma geral como é que funciona a gestão de atividades. Então, a partir do momento que um projeto é aberto, ele está com status autorizado e foram incluídos lá atividades, sejam peças ou tarefas, elas irão aparecer aqui para a gente na coluna de não planejadas. O que significa que uma atividade não está planejada? Significa que ela ainda não está aparecendo na pauta de nenhum colaborador. Por quê? Para que elas apareçam, é necessário que tenha pelo menos uma das datas preenchidas. Então, no caso aqui, ó, eu preciso ter ou a data de início ou a data de fim e o responsável. Então, por exemplo, essa atividade aqui, ela não possui um responsável, ela atendeu somente um dos requisitos, que é a data. A partir do momento que eu seleciono aqui o responsável, ela deixa de ser não planejada e se torna planejada. Então, ela anda aqui da coluna de não planejada para planejada. Então, vou atualizar aqui para ele atualizar os números. Então, eu vou de 8 não planejadas para uma planejada. Quando o responsável por essa atividade der o play no timesheet, essa atividade vem para cá, em andamento. Então, as atividades em andamento são aquelas que as pessoas já iniciaram, já começaram a trabalhar. E aí, a gente tem essa coluna aqui de aguardando aprovação, onde eu vou ver atividades que estejam aguardando aprovação, seja interna ou do cliente. São aquelas etapas amarelinhas aqui do workflow. Então, quando eu vou inserir uma nova etapa no workflow, eu posso escolher aqui uma etapa de execução, que aí são as que eu mostrei para você anteriormente, ou uma etapa de aprovação interna ou do cliente, se você usar o iJob. Então, nesses dois casos aqui, quando a peça chegar nessa etapa de aprovação, ela vem aqui para a coluna de aguardando aprovação. E depois que todo o fluxo é finalizado, a peça vem aqui para a aba de coluna, né, para a aba de finalizadas. E se for uma tarefa, ela já vem direto para cá, porque a tarefa não tem workflow. E aí aqui você consegue fazer alguns filtros. Então você consegue filtrar por cliente, por colaborador, inclusive por departamento. Então veja aqui que o departamento ele fica em negrito e aí você pode filtrar por todo aquele departamento. Então eu posso ver aqui ou o colaborador específico ou o departamento como um todo. Posso filtrar por projeto, por período ou até por etapa do workflow. E clicando na peça, como eu mostrei anteriormente, você consegue fazer todas as edições necessárias aqui, seja de deadline, de briefing, de workflow, você consegue realizar comentários também nessa peça, e aqui no workflow você também tem a opção de marcar como concluído. Então, caso aquela pessoa não tenha dado play no timesheet, tenha esquecido, algo aconteceu e a peça precisa seguir o seu fluxo, você utiliza aqui o botão de marcar como concluída, porque aqui, por exemplo, né, essa peça ela já está atrasada. Então, a gente precisa dar prosseguimento nessa peça. Então, a gente pode utilizar aqui a opção de marcar como concluído. Aqui também eu tenho alguns atalhos, eu tenho como copiar o link dessa atividade e eu tenho como ir diretamente lá para dentro do projeto. Clicando aqui, eu já vou lá. Se eu quiser editar mesmo aquele projeto específico, eu posso clicar aqui e eu vou para a tela de edição do projeto. E eu posso copiar o link para enviar para alguém. E aí, você também tem a opção aqui de mudar os filtros. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, este mês, tem um cliente selecionado, e mudar também as visualizações. Então, aqui eu tenho o Gantt. Esse Gantt, eu tenho a visão por projeto, então eu consigo ver aqui o projeto e as peças e as atividades que estão ali dentro, quais já foram concluídas ou não, e tenho também a visão por colaborador. E aí eu consigo ver o que tem para cada um executar, as que já foram iniciadas, que estão em azul, e as rosinhas, que são as não planejadas, que ainda não foram iniciadas. Posso visualizar também em blocos. Aqui é bem interessante para ver principalmente as atividades atrasadas e as atividades para hoje. Então, é importante que o gestor de projetos acompanhe, né? Fique de olho naquelas entregas que precisam ser realizadas, e o que está atrasado também ele precisa dar andamento, cobrar ali os responsáveis,
fazer o fluxo realmente da agência não ficar parado. E a gente tem a opção também de visualizar em lista. Aqui na lista, a gente tem algumas opções extras de filtros e a gente tem também a opção de realizar algumas ações em massa. Então, eu posso selecionar aqui algumas atividades, vir nos 3 pontinhos e alterar aqui data e responsável, fazer cópia ou excluir. Lembrando que as ações que você realiza aqui, no que diz respeito a peças, só são válidas para a etapa atual daquela peça. Então, aqui eu tenho várias tarefas, mas no caso de uma peça, se eu excluo, por exemplo, eu vou estar excluindo a etapa do workflow. Se eu altero o responsável, eu vou estar alterando o responsável da etapa atual daquele workflow. E assim por diante, beleza? A gente também tem a opção aqui de exportar tanto para PDF quanto para Excel e fazer os filtros aqui da mesma forma da visualização em blocos, né? Para verificar atividades atrasadas para hoje e que estejam sem responsáveis ou sem data. Temos também a visão de calendário, em que as atividades não planejadas aparecem aqui e eu posso arrastá-las para o dia desejado no calendário, e aí ela já puxa aquela data que eu arrastei automaticamente ali para o meu calendário, e aí eu consigo fazer as edições necessárias por aqui. E tenho também a aba de relatório. Aqui eu consigo ver os colaboradores que estão em atividade, então essas aqui estão aguardando início. Eu posso ver talvez atividades que estão em play. Deixa eu fazer um filtro aqui, que talvez facilite. Ó, essa daqui, por exemplo, está em pause e essas duas aguardando início. Se eu der play no timesheet, então vou dar um play aqui no meu timesheet, isso vai ser atualizado e eu vou conseguir ver que essa atividade aqui está em play, essa está pausada e essa está aguardando início. Então, eu posso filtrar aqui por colaborador, por cliente, como eu fiz, ou por até algum código específico ou data específica. Outro ponto importante também para a gestão de projetos é o controle de horas. Hoje, o próprio colaborador consegue fazer essa manutenção dos horários, né? Ele consegue gerir ali se ele esqueceu o timesheet ligado ou se ele esqueceu de realizar algum apontamento, ele pode fazer isso lá pelo Minhas Atividades ou pelo botão de novo aqui, novo apontamento. Mas é importante também que o gestor analise, caso alguém tenha esquecido o timesheet ligado, então eu tenho esse exemplo aqui, por exemplo, do Pedro, que ele está numa tarefa aqui de 1.051 horas. Então, provavelmente, ele esqueceu o timesheet ligado. Então, eu consigo, por aqui, fazer essa gestão. Eu consigo excluir e consigo também clicar aqui no tempo e realizar a edição do tempo gasto para que esse relatório depois fique fidedigno, né? E eu consiga ver, de fato, quanto tempo a gente gastou para fazer as atividades e quanto que isso custou para a agência. A gente também tem uma outra ferramenta aqui de gestão de projetos no iClipse, que é aqui a carga de trabalho dos colaboradores. Então, como é que ela vai funcionar? Vou só mudar aqui o filtro para a semana aqui do 18 a 24 de agosto. Como é que ela vai funcionar? Você vai, primeiro aqui, configurar a capacidade da sua equipe. Então, você vai mostrar aqui para o iClipse os dias da semana que a sua equipe trabalha e quantas horas por dia ela trabalha. E aí, conforme as atividades forem sendo pautadas e você for, né, ou o atendimento ou o gestor de projetos for selecionando ali quanto tempo é estimado para realizar aquela atividade, então a gente tem esse campo aqui, ó, de tempo estimado, isso vai constar ali na pauta do colaborador. E com isso você vai conseguir ver como está a distribuição das demandas daquele colaborador semana a semana. Então eu tenho esse exemplo aqui da Karina, que nesse dia aqui ela está com mais horas pautadas do que dia, né, do que tempo disponível naquele dia. Então talvez eu tenha que redistribuir alguma dessas atividades da Karina ou para outro dia ou para outro colaborador. Então é bem interessante você fazer essa gestão por aqui. Se a atividade ela dura mais dias, você tem essa opção aqui de dividir o tempo. Então o iClipse ele vai fazer a divisão aqui e você pode editar conforme a sua necessidade para que você quebre, né, esse tempo ali entre os dias que está selecionado para ser, né? Se aquela atividade ela tem mais dias. Então ele vai dividir inicialmente igualmente, mas se você quiser, você pode distribuir de forma desigual, de acordo com o que está planejado ali para acontecer naquela semana da agência. E você também pode fazer filtros aqui por colaboradores ou por departamentos. Então, eu quero ver como é que estão todas as demandas da criação, do atendimento. Você faz por aqui, tá bom? Outro relatório bastante importante aqui, que tem a ver com a gestão de projetos, é a parte de insights. Por aqui, ele vai te mostrar
o número de peças criadas no período, as refações que tiveram, o número de tarefas também que foram criadas e o percentual aqui de atividades atrasadas. Além disso, ele vai te mostrar o tempo trabalhado e o custo e as peças que mais foram executadas nesse período. Então é bem interessante você fazer essa análise, você pode filtrar aqui por período específico, por um cliente ou por um projeto específico, para que você consiga ver ali quanto que a gente já entregou para aquele cliente, se eu estou com muito atraso, o que eu posso fazer, quais são as peças que aquele cliente mais solicita, ou quais são as peças que a agência mais criou naquele período, né? Isso é bem interessante para dar algumas estatísticas, principalmente aí para quem é da gestão de projetos. E aí, para finalizar, caso você também seja responsável por executar atividades, você vai fazer isso aqui por projetos Minhas Atividades. Então, o que tiver aqui para você executar, para você de fato pautar e realizar aqui, será aparecido bem parecido aqui com gestão de atividades, vai aparecer aqui em Minhas Atividades. E aí, naquele mesmo esquema. O que for novo vai aparecer aqui, o que você já tiver dado play fica aqui em andamento, aguardando aprovação nessa coluna, e o que você finalizar fica por aqui também. Um diferencial aqui do Minhas Atividades, como eu falei, é essa opção de gerenciar o tempo de trabalho, que todos os colaboradores têm, e a opção também de desfazer a conclusão. Então, caso você conclua alguma etapa sem querer, ou algum colaborador te procure informando que concluiu alguma atividade sem querer, é só orientar que ele vá até nas minhas atividades e clique no botão desfazer conclusão. Esse botão ele vai ficar disponível enquanto a próxima pessoa do workflow não tiver iniciado a sua atividade. E aí, se você desfizer a conclusão, aquela atividade volta aqui para em andamento e a pessoa continua, consegue voltar aqui e continuar a trabalhar nessa atividade. E aí, se você tiver a permissão também, como você é o gestor, provavelmente terá, você também consegue editar uma atividade por aqui. Então, além de executar, de dar play, concluir, você consegue editar também, é muito parecido com gestão de atividades, editar informações aqui de briefing, de workflow e fazer aquele link, de atalho aqui para o projeto, igual eu tinha mostrado anteriormente. Beleza? Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero ter te auxiliado.